Algo me chamou muito a atenção quando eu me debrucei sobre esse texto na manhã de hoje, quando eu abri o texto e comecei a preparar as anotações. Exatamente em uma semana em que nós estamos saindo de uma estação de feriados prolongados. Foram 3 feriados que se conectaram com um final de semana e o resultado disso é que a semana retrasada e a semana passada foram bem atípicas. A nossa rotina mudou, nossas atividades foram afetadas. Muitos conseguiram viajar, descansar 6 dias, 7 dias para ficar com as suas famílias, para se divertir, coisas diferentes que talvez numa semana normal não conseguiriam fazer. Até aqueles que trabalharam tiveram a sua rotina de alguma forma afetada por esses feriados prolongados. E o que me chamou muito a atenção, e eu creio que não foi uma coincidência, mas de um modo maravilhosamente ordenado por Deus, um desses feriados foi a Páscoa. Na semana retrasada nós estávamos na Semana Santa, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, e vocês sabem que aqui no nosso grupo de estudo nós não escolhemos o texto que nós vamos ler. Nós simplesmente somos dirigidos pela porção que está na sequência da leitura. Então, hoje, nós temos que ler o capítulo de número 23. Deus nos trouxe até o capítulo de número 23 de Levítico, exatamente numa ocasião em que nós temos experimentado o impacto de uma semana completamente atípica. Foi isso que aconteceu. E eu amo essas coisas que o Senhor faz. Porque nós não escolhemos esse texto. E se nós fôssemos programar, olha, nós vamos falar sobre as celebrações, as festas, as ordenanças que o Senhor deu em relação às celebrações judaicas, as semanas de festas. Se fôssemos tentar alinhar o calendário dos nossos estudos com uma data tão precisa, certamente nós fracassaríamos. Não seria tão, eu vou usar a expressão natural, mas com o entendimento de que é completamente sobrenatural. É o Senhor regendo cada um dos nossos estudos. Como uma semana de feriados impacta toda a nossa rotina. Como que uma semana de feriados prolongados como essa que nós acabamos de experimentar afeta a nossa vida como um todo. E por que eu estou dizendo isso? O capítulo de número 23 fala de festas, de celebrações, semanas de celebrações. E como que uma semana como essa impacta toda a nossa jornada. E esse é o nosso ponto dentro do capítulo de número 23. Levítico 23 institui um calendário de celebrações, de festas, que certamente provocavam um impacto na vida de toda a comunidade judaica, de toda a nação de Israel. O cotidiano do povo certamente sofria alterações por causa dessas instituições. As produções agrícolas, as colheitas, o comércio, as relações de trabalho, as relações familiares eram afetadas por essas ocasiões, por esses momentos, e de alguma forma, quando eles estavam envolvidos nessas celebrações e na preparação dessas celebrações, isso trazia um impacto na consciência dessas pessoas junto à sua própria história com Deus. Nós não podemos olhar para um capítulo como esse, e nós vamos destrinchar esse capítulo com calma no decorrer dos próximos estudos, mas não podemos olhar e pensar que são simplesmente festas, celebrações, mas essas instituições provocavam um impacto na consciência daquelas pessoas em relação à sua história com Deus. Israel tinha uma história com o Senhor. Essas celebrações não eram meras festas. Levítico 23 não está falando de festividades lançadas ao vento. Não eram festas para que o povo se entregasse à preguiça ou à glutonaria. Não, vamos comer durante 7 dias. Ou a bebedice. Absolutamente não. Essas festas tinham um impacto na consciência do povo. Algo precisava ser trazido à memória. E essa memória apontava para a história que o povo de Israel tinha com o Senhor. Essas celebrações eram memoriais. E como isso me remete a Lamentações 3, quando diz
quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eram trazidas memórias de verdades eternas, verdades que precisavam estar vivas na mente do povo nas ocasiões dessas festas, e sem esse posicionamento interno, essas festas, essas celebrações perderiam todo o sentido. Não faria nenhum sentido, por exemplo, celebrar a Páscoa ou o Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, sem que o povo tivesse esse posicionamento interno, essa posição no seu coração em relação a cada uma dessas celebrações. Esse é um ponto decisivo para que possamos entender o que diz o texto de Levítico 23. Hoje, nós não precisamos mais celebrar as festas, esses calendários judaicos, em execução de datas. Mas entenda que se nós formos sábios, nós podemos escavar os princípios que estão por trás dessas celebrações, por trás de cada uma dessas festas, e aplicarmos esses princípios às nossas vidas. Esse é o nosso objetivo ao nos debruçar sobre Levítico 23. Não estamos aqui para dizer, olha, a partir de hoje nós precisamos celebrar a Páscoa como os judeus celebravam, ou nós precisamos celebrar a festa dos tabernáculos como os judeus celebravam. Não é esse o nosso ponto nessa noite. Até porque agir dessa forma, de alguma maneira, seria tentar complementar uma obra que já foi consumada na cruz de Cristo. Mas existiam princípios que estavam por trás dessas festas, e nós veremos hoje que esses princípios continuam vivos. E aí sim, independente de uma execução de calendários e de datas, esses princípios devem estar também presentes na nossa jornada, na maneira como o povo tinha uma consciência da sua história com Deus. Eu creio que nós estamos aqui e nós também temos histórias com Deus. O Senhor tem nos proporcionado travar uma jornada com Ele. E eu vou dizer que isso é extraordinário. Uma vez que entendemos essa verdade, nós podemos trazer isso à memória. E então fazer com que cada momento da nossa vida seja então uma Páscoa. Porque quando olhamos para a Páscoa, vemos ali uma história de redenção. Ao olhar para a cruz de Cristo, nós entendemos que a Páscoa foi completamente ressignificada. A Páscoa nunca mais seria a mesma após a crucificação de Cristo. Não podemos olhar para a Páscoa apenas na Semana Santa, mas podemos viver debaixo do impacto do que aconteceu na Páscoa, e devemos todos os dias da nossa vida. Porque Jesus Cristo, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e o impacto dessa obra não é apenas sobre um domingo do ano, mas todos os dias das nossas vidas estão marcados por essa obra que aconteceu na cruz do Calvário, e hoje temos vida por causa de Cristo. Consciência dessa obra, consciência do que estava por trás de cada uma daquelas celebrações. Em capítulos anteriores, principalmente no capítulo de número 18, capítulo de número 19, nós vimos como uma expressão específica servia como um marcador para sessões, para dividir temas dentro dos capítulos. No capítulo número 18, isso é muito forte. Eu me refiro à expressão, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É uma expressão dentro do livro de Levítico que parece marcar assuntos. Então Deus fala sobre um assunto e ele marca aquilo com uma expressão, como um refrão. Eu sou o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Aqui no capítulo de número 23, isso também acontece. O livro de Levítico, no capítulo de número 23, está falando das celebrações. Se você olhar o capítulo de número 23 na sua Bíblia, no verso de número 22, veja o que o texto diz. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. E veja que no verso de número 23, parece que um novo assunto surge. E disse mais o Senhor a Moisés. O capítulo continua. Se você for até o verso de número 43, olhe o que o texto diz. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. A mesma expressão
E o que é interessante é que do versículo 5 até o verso de número 22, as festas que estão descritas nessa porção são as festas celebradas na primavera. E do verso de número 23 até o verso de número 43, eram as festas celebradas no outono. Então nós temos dois grandes blocos de festas. Do verso 4 ao verso 22, as festas da primavera. Do verso 23 até o verso de número 43, as festas do outono. Será assim o modo que nós dividiremos nos nossos estudos. Na semana que vem, nós estudaremos as festas da primavera e na próxima semana nós estudaremos as festas do outono. Então, o que nós vamos estudar hoje? De maneira introdutória, encontraremos o que está no fundamento de todas essas convocações anuais, de todas essas celebrações. E o que nos chama a atenção é que é exatamente a celebração do sábado. As prescrições a respeito do sábado introduzem todas as celebrações anuais. É o que nós vemos nos versos de 1 a 3, como nós lemos aqui. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então você está esperando, ele vai falar das festas. Ele deve estar falando de uma celebração, ele vai falar da Páscoa, ele vai falar da festa dos pães asmos, ele vai falar das festas das cabanas, das primícias, as festas das trombetas. De que ele vai falar? E aí, o verso de número 3 traz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Então, as instruções que o Senhor está dando a Moisés não são instruções exclusivas ao sacerdócio. São instruções que estão sendo dadas a Moisés, mas precisavam chegar até o povo. A nação como um todo, as pessoas precisariam se organizar. Elas precisariam cuidar do lar, assegurar a alimentação. Elas precisariam, em tempos de peregrinações, em momentos posteriores, aqueles que estariam na estrada precisariam organizar recursos para a viagem, precisariam pensar em hospedagens, para onde iriam, quanto tempo, de onde estavam até chegar a Jerusalém. Note que tudo isso exigia organização do povo. Não era uma coisa que surgiria de um dia para o outro. O povo se preparava para cada uma dessas celebrações. Obviamente que o sábado não exigiria do povo uma certa organização no que se refere a uma peregrinação, porque eles precisavam celebrar o sábado exatamente no lugar onde eles estavam. Mas entenda que essa organização era necessária, mesmo pensando no sábado, porque algumas atividades precisavam ser paralisadas no sábado por motivos específicos. Mas aqui está um ponto que está chamando a nossa atenção. O Senhor está falando de festas, de celebrações, de convocações santas. Então a gente está esperando falar de um grande evento. Só que Deus começa a falar dessas grandes coisas nos pequenos detalhes. A gente vai ainda falar um pouco mais sobre isso, mas aqui você vai perceber que, mais do que grandes eventos, o Senhor ele estava preocupado no cotidiano do povo. O sábado já era uma convocação solene. Agora, quando nós começarmos a ver as festas da primavera e as festas do outono, aí sim. Mas, por enquanto, Deus está falando das pequenas coisas. E o ponto para a gente aqui é que as pequenas coisas devem ser tratadas com o mesmo zelo do que os grandes eventos. Esse é um ponto decisivo e é interessante como que Deus tem esse cuidado. As convocações anuais são introduzidas por um aspecto cotidiano. O povo precisava se organizar para isso. Mas essa organização não era só por causa de um grande evento, um alvoroço, como se eles estivessem vivendo. Vou aplicar para a nossa situação hoje. Eles não estavam vivendo apenas para uma conferência que acontece uma vez por ano. Deus estava chamando o povo para um relacionamento cotidiano. Uma organização em que o sábado era uma convocação santa, e como nós acabamos de ler aqui, santa convocação, está no verso de número 3, tanto quanto a festa dos tabernáculos, tanto quanto a Páscoa. O sábado não era menos santo
do que a Páscoa. Não era uma convocação menos importante do que a Páscoa. Alguém poderia dizer, não, mas sábado tem toda semana. A Páscoa é uma vez por ano. Para Deus não tem essa diferença. Estar aqui hoje, segunda-feira, como nós nos reunimos de maneira regular para o Senhor, tem tanta importância quanto participarmos de uma grande conferência que pode acontecer de 10 em 10 anos. O Senhor está nos vendo aqui nessa noite da mesma maneira. Isso precisa posicionar o nosso coração. Então, como eu disse, o sábado não exigiria da nação, do povo, um processo de saírem dos seus lugares, das suas casas, das suas cidades, talvez de nações diferentes, para uma peregrinação. Mas eles precisavam se organizar. E é interessante que hoje, aqui, segunda-feira, nessa noite, talvez para você estar aqui, você também precisou se organizar. Você precisou pensar como seria a tua semana, e aí você, na sua organização semanal, segunda-feira, às 20 horas, nós temos o Imersão Bíblica. Nós temos uma santa convocação. Porque nós não estamos aqui por motivos humanos. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor nos trouxe até esse lugar. E existe um propósito de Deus para nós estarmos aqui. Então, de alguma forma, todos nós também precisamos nos organizar para esses encontros coletivos. Essa organização de tempo, organização de atividades, de demandas, também é uma forma de adoração, é uma forma de zelo com aquilo que entregamos ao Senhor. Então, à medida que você organiza o seu dia e você pensa que terá um momento em que coletivamente estaremos juntos na presença do Senhor, reunidos em nome dele, isso está funcionando em uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de zelo. São em pequenos detalhes que nós percebemos o valor que damos ao privilégio de servir ao Senhor. Sabe como você lida com essas realidades? E eu falo isso, meu irmão, com muito temor e responsabilidade. Se você der valor mais a uma conferência do que estar num momento como esse, porque talvez hajam menos pessoas, porque talvez não haja tantos holofotes, alguma coisa está desajustada. Precisamos lidar com as duas realidades da mesma maneira. Não estou dizendo que os grandes ajuntamentos eles são errados ou não devem ser honrados. Eu estou dizendo que devemos dar o devido valor a todas as oportunidades que temos para estarmos juntos na presença do nosso Deus. Precisamos aprender isso. Sabe, esses momentos talvez não sejam percebidos pelos homens. E eu penso que esses gestos, por serem apenas conhecidos por Deus, são perfumes que só Ele sente. Isso deve ter um valor muito especial para o nosso Deus. Quando você não se move por aquilo que as pessoas vão dizer, mas você se move pelo propósito, pelo entendimento, pela clareza de que o Espírito está te atraindo até um lugar onde juntos, coletivamente, nós nos reuniremos em nome de Jesus. E o que o nosso Senhor diz é que onde houverem 2, 3 ou mais reunidos em nome dele, ele também está. Ele está aqui nessa noite. Cara, isso precisa fazer com que o nosso coração seja incendiado a cada segunda-feira. Faz todo sentido estar aqui junto com vocês por causa disso. Não tem a ver apenas com não tem a ver apenas comigo, porque eu estar aqui sozinho não me coloca dentro dessa palavra, porque onde houverem 2 ou mais, então ele está aqui. Isso é muito especial para ele, e aquilo que tem valor para Jesus precisa ter valor para mim, precisa ter valor para você. Então, o sábado é chamado de uma santa convocação, como todas as outras festas, como todas as outras celebrações, juntamente com as festas anuais, as grandes festas, que aí sim provocavam, em momentos posteriores, quando o povo já estivesse instalado na terra prometida, Jerusalém, o templo, provocando assim as grandes peregrinações, mas Deus está dizendo, essas grandes festas têm o mesmo valor do que esses pequenos sábados, quando ninguém pode vê-los. Isso para nós
é importante. E isso é um princípio que está vivo. Então, quando eu olho para Levítico 23 e encontro esse princípio, isso posiciona o meu coração. Não importa para mim se eu estou em uma plataforma diante de milhares de pessoas ou se eu estou sentado em uma mesa, reunido com os meus irmãos em nome dele. Nós estamos na mesma atmosfera. Eu creio que essa presença que está aqui confirma o valor, confirma o porquê estamos aqui, juntamente como uma família, como um só corpo. E o fato de ser chamado de santa convocação aqui em Levítico deve ter muito peso. Quando nós falamos de algo que foi santificado, isso quer dizer que esses dias, esses períodos, essas festas pertenciam ao Senhor. Eram santas, sagradas. E aquilo que é santo precisa ser lidado com santidade. Nós não podemos profanar aquilo que é santo. O sábado costurava todas as demais celebrações. Era o ponto que amarrava cada uma delas. Porque uma convocação santa, semanal, 6 dias trabalharás e no 7º havia uma previsão de descanso. Ali, Deus estava lembrando a Israel que o seu chamado era viver continuamente na presença, não baseados em eventos, não baseados em celebrações, mas viverem continuamente na presença. O chamado no capítulo 23 não é um chamado para calendários apenas, mas era um chamado para uma vida contínua na presença de Deus. Por isso, nós precisamos ter essa consciência nos dias de hoje, porque senão nós nos envolvemos em ativismo, nós nos envolvemos em muitas coisas, mas como é a nossa vida cotidiana no intervalo de uma festa para outra? Qual é o impacto disso? Meu irmão, a festa só terá sentido se nas pequenas oportunidades, nesses dias onde ninguém está nos vendo, nessas oportunidades, nós continuarmos vivendo de maneira santa na presença do nosso Deus. Esse é o propósito de Deus, usar o sábado para introduzir todas essas grandes celebrações. Infelizmente, alguns se perdem nessa sutileza. Entram numa rotina de congressos, numa rotina de conferências, numa rotina de grandes ajuntamentos. E eu reforço, não há pecado nisso, não há pecado nos grandes eventos, mas o problema é quando esses eventos passam e a nossa paixão, quando o nosso amor esvanece, quando a chama, após a conferência, se apaga. Talvez a expressão aqui seja como nós ouvimos popularmente dizendo, fogo de palha. Deus não nos chamou para isso. Como nós lemos em Levítico 6, e eu declaro em nome de Jesus sobre as nossas vidas, o fogo do altar não se apagará, ele queimará continuamente sobre o altar, ele queimará continuamente dentro dos nossos corações. Então, antes do povo ter os detalhes a respeito das grandes festas, da Páscoa, da festa das primícias, Pentecostes, nós vamos falar sobre isso, e eu estava com uma grande expectativa de entrar logo dentro do capítulo número 23. Para vocês terem uma ideia, a expectativa estava tão grande no meu coração, que o título que eu coloquei na abertura é As Festas da Primavera. Então, quando eu abri a Bíblia, hoje de manhã, eu pensei, nós vamos estudar hoje as festas da primavera. E aí Deus me fez dar um passo atrás. Ele disse, não, você precisa entender o que está no fundamento. Depois eu vou passar um liquid paper aqui na minha anotação. Porque o Senhor estava nos levando para esse lugar. Eu creio que Ele estava me levando pela manhã para esse fundamento, porque é o lugar onde eu preciso construir a minha vida. E eu declaro em nome de Jesus que nós construiremos as nossas vidas nesse lugar. Eu estou muito feliz porque há uma graça, há uma atmosfera de graça aqui nesse lugar, que posiciona o nosso coração para avançarmos numa vida contínua, onde a alegria dessas celebrações, meu Deus, onde a alegria dessas celebrações não serão apenas para ocasiões específicas, mas serão uma marca da nossa jornada todos os dias das nossas vidas.
que o rosto do Senhor resplandecerá sobre nós todos os dias. Então, antes do povo receber os detalhes das festas, o povo não poderia se esquecer do sábado, da festa semanal. O 7º dia seria um dia de descanso solene. E guarde essa expressão, descanso solene, porque isso está baseado na própria criação, na maneira como Gênesis relata a nós como Deus criou os céus e a terra. Se você abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versos de número 1 a 3, perceba que o que está sendo dito em Levítico está fundamentado nessa porção de Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou. Note aqui a expressão santificar. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O povo, ao olhar para Gênesis e ouvir as prescrições dadas a Moisés pelo Senhor, deveriam entender que esse chamado era uma oportunidade de se assemelhar a sua conduta com a conduta do próprio Criador. E essa ordenança já estava prevista até mesmo no Decálogo, nos 10 mandamentos. Se você olhar os 10 mandamentos, abra em Êxodo 20, verso de número 11, o texto é muito conhecido, os 10 mandamentos, alguns sabem até de cor. Êxodo 20, eu vou pegar do verso de número 9. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, o povo precisava olhar para o Criador e entender que aquele dia que foi santificado, em que a obra estava completa, era um dia separado para ele, para o eterno, em adoração. Era um dia diferente de todos os outros dias. A repetição dessa lei aqui em Levítico, onde nós estamos lendo, nos mostra que para Deus a fidelidade cotidiana no dia a dia é uma base para todas as grandes festas. Então, ele traz uma repetição do decálogo, dos 10 mandamentos, dessa lei especificamente, para colocar como um fundamento para todas as outras celebrações. E eu oro para que os nossos corações também assim queimem a cada dia, com o nosso relacionamento com Cristo sendo construído não apenas por ocasiões específicas, mas entendendo que no dia a dia, nos menores detalhes, ali o Senhor continua olhando para nós e existe uma oportunidade de vivermos de maneira santa, porque nós fomos santificados para Ele. A tua vida pertence a Ele. Agora, eu gostaria de fazer um cruzamento, porque quando você olha Deuteronômio, no capítulo 5, verso 13 a 15, há uma repetição do decálogo. E aí Moisés, contando a jornada dos feitos do Senhor e relembrando as leis, ele traz aqui uma porção que nos chama a atenção. Pegarei do verso de número 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem um animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Até aqui, muito parecido com o Êxodo 20, mas veja o verso que segue. Por quê? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Agora cruze
Êxodo 20 com o que está sendo dito aqui em Deuteronômio. Quando nós fazemos essa aproximação, o Senhor, em Gênesis, descansou no 7º dia, mas ele não descansou porque ele estava fadigado, porque ele estava cansado. O texto é muito claro, diz que ele descansou uma vez que a obra estava completa, a obra da criação estava terminada. Quando Deus tira Israel do Egito e traz a nação para o deserto, ali no deserto, a nação de Israel ganha a sua redenção da escravidão egípcia. Eles não eram mais escravos. Eles recebem no deserto uma legislação. A lei de Moisés é uma legislação nacional, uma previsão legal para a nação de Israel. Então, Israel nasce como uma nação de fato no deserto. Eles são libertos, ganham uma legislação, a promessa de uma terra, porque de fato o Senhor promete e a nação de Israel vai entrar e possuir Canaã, e ali naquele lugar Israel nasce como uma nação santa. Não eram mais escravos, era o povo de Deus. E eles precisavam relembrar que haviam sido redimidos do caos, haviam sido redimidos de um ambiente de trevas, de falta de propósito. Enquanto eles estão no Egito, eles estão debaixo de uma servidão, eles estão no caos, não há propósito para eles. Por que eu estou usando essas palavras? De maneira muito intencional. Em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, Deus age e ele traz propósito à criação. Quando ele termina a criação, ele vê, tudo está pronto, tudo é bom, muito bom. E então, no 7º dia, ele descansa, porque a sua obra estava completa. Ele havia tirado a terra que estava no caos para um lugar onde havia sentido e propósito eterno para a glória dele. O homem peca, a criação está quebrada. Quando Deus traz Israel à existência, ele traz com propósito. Vocês são diferentes dessas nações. Em que sentido? Porque tudo está quebrado, mas vocês foram redimidos. Então a minha obra de redenção sobre vocês é completa. Vocês precisam lembrar disso. Da mesma maneira que o Senhor descansou no 7º dia, o povo precisava lembrar que uma obra de restauração havia sido realizada sobre eles. É o que o Deuteronômio está dizendo. Vocês precisam lembrar que Deus tirou vocês daquele caos, daquele lugar de servidão, e deu um propósito para vocês. Deus não só tirou Israel do Egito, Deus apontou uma direção, porque se não tivesse dado sentido, propósito, desígnios eternos, a nação voltaria para o Egito ou morreria no deserto. E isso é algo que também está vivo nas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, e nós fomos libertos do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos ter isso vivo na nossa mente, na nossa consciência, todos os dias da nossa vida. Nós fomos chamados para entrar num lugar de descanso do Senhor. Um lugar que Ele conquistou na cruz para nós. Mesmo que alguns tenham ouvido essas boas novas que nós ouvimos, e você está aqui hoje, nessa noite, porque Ele te resgatou desse lugar de trevas. Ele te resgatou desse lugar de caos. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos. Então nós ouvimos a voz do Senhor e então Ele nos tirou desse lugar, nos libertou, nos redimiu e nos deu propósito. Mas eu quero dizer algo, nós somos chamados a entrar no descanso do Senhor. E muitos que ouvem esse chamado não conseguem entrar e aproveitar essa oportunidade. Até ouvem, mas não conseguem aproveitar. E eu não estou falando isso de mim mesmo, as Escrituras dizem isso. Quando você olha para o livro de Hebreus, no capítulo de número 4, olhe os versos 1 e 2. Na epígrafe do meu texto diz: a entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que o autor de Hebreus está dizendo? Existe uma mensagem de boas novas. Há um evangelho.
uma mensagem que está apontando para a cruz do Calvário. Contudo, nós precisamos temer algo. Devemos lidar com temor, e aqui eu faço a referência de um temor santo. Porque alguns ouviram essas palavras, ouviram essas boas novas, mas não conseguiram aproveitar. Os corações endurecidos, eles não conseguiram acompanhar essa palavra, não conseguiram desfrutar dessa palavra. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Se você olhar para o verso de número 7, ele faz uma referência a uma palavra, a um salmo de Davi. O verso 7 diz: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Davi está falando no Salmo de número 95, e nós vamos ler esse Salmo, que há um chamado para entrar no descanso do Senhor. E ele diz que o endurecimento do coração não permitiu que alguns entrassem nesse descanso. Por que o autor de Hebreus diz que hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado? Ele está falando de Josué, porque o povo sai do Egito. Moisés lidera o povo até um ponto específico. Moisés não entra na terra prometida. Quem entra na terra prometida? Josué, liderando a nação de Israel. Quando você abre a tua Bíblia em Josué, capítulo de número 22, verso de número 4, olha o que o texto diz. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos. O que Josué está dizendo? O Senhor deu descanso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltar-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. O que Josué está dizendo? Agora vocês entram no descanso. Agora vocês entram no repouso. O verso de número 4 diz: agora vocês estão na terra. Só que Davi, muitos anos depois, diz: hoje vocês precisam entrar nesse descanso. Espera aí, o que Davi está dizendo? Se Josué já deu esse descanso, por que Davi está falando que o povo precisaria ainda entrar num descanso? Esse é o ponto do autor de Hebreus. Às vezes o livro de Hebreus parece ser um pouco confuso na maneira como o autor coloca as ideias muito interpoladas, mas ele está dizendo: Josué entrou na terra prometida e disse ao povo: hoje vocês entram no descanso. Passa um tempo, aí Davi diz: é hoje que vocês têm a oportunidade de entrar no descanso. O autor de Hebreus pega isso, volte para Hebreus 4. Ele faz uma citação do Salmo 95. Olha o verso de número 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso número 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Esse é o ponto do versículo número 7. Ele está dizendo: o povo nos dias de Josué entrou, mas havia uma dureza no coração. E Davi agora diz novamente: hoje, se ouvirdes, verso número 7, a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que ele está dizendo? Para a gente entender isso, a gente precisa ir no que o autor de Hebreus está citando. Vá no Salmo número 95. Vamos ler os versos de 7 a 11. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como nos dias de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração,
e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A falta de confiança, porque o que aconteceu em Massá e Meribá? O povo murmurando, dizendo a Moisés: o Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe para esse deserto, para que nós venhamos morrer nesse deserto. O povo contende contra Moisés, tenta o Senhor e murmura. Moisés, em Meribá, vai, ao invés de falar a rocha, ele bate na rocha. E o resultado de tudo isso é que o povo não entra na terra prometida. O povo morre no deserto. Aquela geração não consegue entrar no descanso, porque a falta de confiança no Senhor, somada à murmuração, ainda com aquilo que podemos dizer ser uma rebelião contra o próprio Deus, contra os propósitos de Deus. Tudo isso fez com que o povo não entrasse no descanso do Senhor. Então Davi passa e ele olha: eu sei que a geração de Josué entrou na terra prometida, mas ainda resta um descanso. O ponto de Davi dizer hoje, e o autor de Hebreus fazer essa citação, é que muito tempo depois dos dias de Josué, ainda assim, é relevante que reconheçamos: há um repouso para o povo de Deus. É isso que o autor de Hebreus diz. Volte em Hebreus 4. Eu vou ler os versos de 8 a 9. O autor de Hebreus nos explica isso. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ele está falando de Davi. Se Josué tivesse dado descanso ao povo de fato, por que Davi iria dizer de outro dia de descanso? Ele está dizendo, não. Se Josué tivesse de fato dado esse descanso, Davi não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Olha o verso número 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E aqui, repouso, no livro de Hebreus, é uma palavra que vai vir de Shabat. É um sábado. No grego, é sabatismos, que nos leva ao Shabat. O que o autor de Hebreus está dizendo é: ainda resta um sábado. Ainda resta um dia de repouso. E esse repouso se refere ao descanso providenciado pela obra completa na cruz do Calvário. Eu não coloquei isso aqui nas minhas anotações, mas há algo que nós não conseguimos alcançar no texto em português, porque em grego, Josué e Jesus é a mesma palavra. Então, aqueles que leem o texto em grego, ou os leitores desse texto, olhariam para Josué e veriam a sombra de Cristo. Josué como aquele que faz o povo entrar em Canaã. E olhariam para o Cristo, Jesus, aquele que nos fez entrar na terra da herança para sempre. Josué não podia fazer isso, mas Jesus, na cruz do Calvário, ele providenciou esse descanso para que eu e você pudéssemos hoje e aqui entrar e desfrutar. Por isso, nós podemos olhar na morte e ressurreição do Senhor Jesus e encontrar o Senhor do sábado, o Senhor do verdadeiro descanso, o Senhor do verdadeiro descanso. Você pode entender isso agora? Quando Jesus está curando no sábado, por que ele pode curar no sábado? Porque ele é o Senhor do verdadeiro descanso. Porque ele pode restaurar no sábado? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor que na cruz do Calvário, a obra completa, proporcionou para mim e você um descanso. Descanso esse que nós precisamos entrar, precisamos desfrutar. Existem pessoas que por vezes caminham dentro da igreja e não conseguem encontrar esse descanso, não conseguem desfrutar desse descanso. A própria nação de Judá não entendeu isso,
não conseguiu alcançar o princípio que estava por trás dessa santa convocação. Quando Levítico 23 fala sobre o sábado e fala desse descanso, fala desse repouso, nós sabemos que isso é apenas a sombra dos bens vindouros. Mas o que está por trás é que essa santa convocação era um convite para o povo descansar na obra realizada pelo Senhor, que livrou a nação de Israel das garras de Faraó, da opressão egípcia. Posso dizer uma coisa? Meu irmão, você não precisa caminhar debaixo de sombra, porque na obra da cruz do Calvário, nós conquistamos a nossa liberdade. Cristo conquistou essa liberdade para nós. E então, em Cristo, nós somos verdadeiramente livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque nós estamos debaixo de sombras, se nós estamos livres, a não ser que nós não tenhamos entrado no descanso do Senhor. Estamos muito ansiosos, estamos preocupados demais com coisas que não deveríamos. A nação de Judá se perdeu desse princípio. No Antigo Testamento, nós vemos o próprio profeta Isaías exortando o povo sobre a devida observância do sábado. Olhe aí na tua Bíblia, em Isaías, capítulo número 58. Nós leremos os versos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Note que a nação de Judá entra numa prática de religiosidade esvaziada de temor santo, porque eles começam a praticar o sábado sem entender, de fato, o que precisava estar na memória do povo. O que eu estou dizendo para vocês não era apenas um dia de descanso, agora eu não vou fazer nada. O povo precisava lembrar de que eles foram resgatados do Egito, que eles não eram mais como as outras nações, que eles eram separados. Aquele dia era um memorial. O povo precisava trazer isso à sua memória. Era um dia, como nós acabamos de ler aqui, que o povo não deveria cuidar dos seus próprios interesses. Não era um dia para simplesmente ficarem, deitados ou entregues à preguiça. Era um dia que qualquer cuidado para si mesmo ou sobre si mesmo seria inapropriado. Por quê? Porque eles haviam encontrado o descanso no Senhor. Eles trabalhariam 6 dias. E muitas pessoas, talvez, poderiam pensar, mas se eu não trabalhar no 7º dia, algo vai faltar. E isso era um pecado. Veja que o pecado não estava em trabalhar nos 7 dias. O pecado estava na falta de confiança no descanso do Senhor. Para nós que encontramos esse descanso, há um direcionamento. Você entrou no descanso do Senhor? Você está nesse lugar verdadeiramente? Então você pode declarar o que Pedro diz em 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Se você entrou nesse lugar, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de você. Se você entrou nesse descanso, porque a ansiedade consome. Se nós encontramos esse ambiente, nós precisamos descansar no Senhor. O sábado era um dia para que o povo se deleitasse no Senhor. Eu posso te dizer algo nessa noite e eu tenho certeza absoluta disso. O descanso no Senhor não se resume mais apenas a um dia, porque de fato nós não estamos mais presos a datas, a calendários. Mas por quê? Porque para nós todo dia é sábado. Para nós todo dia é dia de descanso no Senhor. Hoje é segunda-feira, mas eu declaro sobre as nossas vidas descanso de Deus.
Amanhã é terça-feira, mas eu declaro sobre as nossas vidas o descanso no Senhor. O princípio do sábado é o chamado a um lugar de deleite, a um lugar de descanso, a um lugar de alegria. A guarda do sábado implicava na exigência de um viver cuidadoso, ponderado todos os dias. Nós lemos em Isaías, eles não deveriam viver seguindo os seus próprios caminhos, fazendo a sua própria vontade. E como esse princípio continua vivo? Porque eu estou aqui nessa noite, mas nós fomos chamados em Cristo para submeter as nossas vidas aos caminhos do Senhor, porque o profeta Isaías mesmo, no capítulo número 55, ele diz: olhe para o céu, olhe para a terra, como são mais altos os céus, assim são os meus caminhos em relação aos vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. O que era um sábado? Um dia que o povo deveria entender. Eu não nasci para seguir os meus próprios caminhos. Eu nasci para seguir os caminhos mais altos. Eu declaro isso sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Nós nascemos para seguir os caminhos mais altos, caminhos perfeitos, caminhos de eternidade, caminhos de vida e vida com abundância. E pedindo ao Senhor todos os dias: Senhor, eu quero a sua vontade. Não fazendo a nossa própria vontade, o que nós acabamos de ler em Isaías 58. Agora, vamos pensar aqui. Você acha que uma oração como essa é uma oração sobre apenas um dia da nossa vida? Não. Ou seja, o sábado não era sobre apenas um dia, mas um reflexo de uma vida cotidiana, de uma vida inteira. Sabe, quando nós fazemos uma oração como essa, nós estamos orando como Jesus nos ensinou. Qual é a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Mesmo que eu não entenda a vontade, que por vezes se manifeste de maneiras tão misteriosas, mesmo que eu ainda não entenda com clareza, nós confiaremos no nosso Deus. E aqueles que confiam no Senhor serão como os montes em Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Esse é o nosso lugar, sabe? Em Isaías 58, olha aí no verso de número 14, a palavra ali é uma palavra definitiva. Por quê? Porque é o próprio Deus que está dizendo isso, é a boca do Senhor que está declarando isso. É o que está escrito, o final do verso de número 14 diz isso, porque a boca do Senhor o disse. Então nós estamos ouvindo um decreto do próprio Deus. Ele tem a última palavra, é Ele quem rege as nossas vidas. Quando nós não seguirmos os nossos próprios caminhos, o verso número 14 diz: então te deleitarás no Senhor. Ele está dizendo, quando vocês abandonarem os seus pensamentos, vocês ouvirão os meus pensamentos, e vocês se deleitarão em mim, e vocês descansarão em mim. Eu oro para que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa noite, nos liderar a silenciar os nossos corações, a silenciar os nossos pensamentos, todo esse ruído espiritual, mentes limpas, visão clara, audição pura, para ouvirmos a voz do Senhor e recebermos do Espírito a revelação dos pensamentos mais altos. Então, nesse lugar, há deleite, meu irmão, há descanso. Você voltará para casa nesse descanso em nome de Jesus. E é nesse lugar que nós encontramos a bênção. É o que o texto de Isaías está dizendo. A alegria no Senhor é um recurso da graça para que você desfrute essa verdade. O texto diz que o Senhor te fará cavalgar sobre os altos da terra. A imagem aqui aponta para a confiança em Deus, em que você cavalgará sobre as coisas mais altas dessa terra. O que ele está dizendo é que, independente da circunstância, mas eu tenho uma grande montanha para transpor. O Senhor está dizendo, se você encontrar esse lugar de deleite em mim, se você rejeitar os seus próprios caminhos para viver os meus caminhos,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, gados sejam arrebatados, que não haja mais ovelhas no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação, e Ele nos faz andar sobre lugares altos. Quando nós encontramos esse lugar, receba em nome de Jesus, isso é palavra. Rejeite os teus pensamentos para apenas você ouvir os pensamentos de Deus. Que o teu pensar seja subjugado, que a nossa mente seja subjugada, para então encontrarmos esse descanso. Por que tem muita gente que está atribulada, agitada, cansada, fadigada, ansiosa, depressiva? Por quê? Porque estão mergulhados nos seus próprios pensamentos e não entram no descanso do Senhor, não encontram o deleite nele. Mas nessa noite nós encontramos o sábado dos sábados, nós encontramos o Senhor do sábado, nós encontramos o Senhor que nos dá descanso hoje e para sempre nele. Glórias a Deus. Tem graça do Senhor aqui sobre nós. O Senhor está nos dando recursos sobrenaturais para avançarmos face a qualquer situação. Eu não sei qual é a tua tempestade, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei e eu não preciso saber, porque o Espírito que te conhece, ele te liderará e ele te fará andar sobre lugares altos. Mas isso está condicionado. Eu não posso liberar essa palavra de maneira descuidada. Está condicionada. Eu preciso olhar para o Senhor e entender que esse lugar de descanso, esse lugar é digno de honra. É um lugar onde nós estamos em Cristo, onde nós não caminharemos pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falando palavras vãs. Tem gente que entra em murmuração. Eu só estou lendo Isaías aqui. A pessoa começa a murmurar porque não encontrou o descanso do Senhor. Meu irmão, eu vou dizer, as pessoas ficam agitadas e não entendem que os ímpios é que deveriam ser assim. Salmos 1. Os ímpios são como uma palha, que o vento espalha, mas nós não. Nós somos árvores plantadas. Receba em nome de Jesus. E então Isaías diz que não só o Senhor nos fará cavalgar sobre os altos montes da terra, os lugares altos da terra, mas ele diz também, e eu te sustentarei com a bênção de Jacó. A bênção de Jacó é uma promessa à nação de Judá. O que Deus está dizendo aqui? Eu te alimentarei com tudo que eu, o Senhor, prometi a vocês. É o que ele está dizendo para a nação de Judá. Alguém até diria, Zeca, mas isso está lá no Antigo Testamento. Como isso se aplica a nós? O Senhor tem promessas para nós? Quando eu abro o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, eu vejo o próprio Deus olhando para nós. O nosso Senhor Jesus dizendo em Mateus 6, verso de número 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Tem descanso de Deus para você aqui nessa noite, hein? Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai, é o vosso Pai que as sustenta. Porventura, vocês que são filhos, vocês não valem mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu não posso. Eu não posso acrescentar um minuto na minha vida. E se nós estamos aqui, é o Senhor que está cuidando de você. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, Jesus, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E aí ele está falando dos lírios, flores do campo, plantas silvestres. Parece ser tão simples. Nem Salomão se vestiu como uma delas. Aí Jesus diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. E ele está esticando. Vocês têm pequena fé. Vocês não estão entrando no descanso.
mas em nome de Jesus nós voltaremos para casa em outros lugares. Há lugares mais altos para nós. Porque os gentios que estão preocupados, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Os ímpios que estão agitados assim, os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais, Ele tem conhecimento de tudo que você precisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Entre no descanso do Senhor. Quando você entrar nesse lugar de descanso, recebam. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, descanse no Senhor. É aqui que nós construímos a nossa vida. Então, da mesma maneira que o Senhor falava através de Isaías, dizendo, eu alimentarei vocês com tudo que eu, o Senhor, prometi, nós encontramos Jesus dizendo, vocês são filhos. É o próprio Deus dizendo, eu cuidarei de vocês. Descanse no Senhor. Aqui está a ênfase do sábado. Aqui está a ênfase do descanso no Senhor. É nesse lugar onde nós somos chamados para viver. O princípio por trás da prescrição do sábado é um dia dedicado ao Senhor, como símbolo de uma vida inteira e corações devotados ao Senhor. Ou seja, nós estamos aqui e sabemos que estar na presença dele um dia não é apenas sobre um momento, mas é porque toda a nossa vida pertence a ele. Receba em nome de Jesus. E o princípio sabático influenciava todo o calendário, todas as festas. Nós veremos que as festas que estão previstas na Torá, algumas estão ali dentro do capítulo número 23, são 7 festas. A Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos ou das cabanas e o dia da expiação. 7 festas solenes. E dentro dessas festas haviam 7 dias específicos que eram convocações de descanso. Então, veja que o sábado era uma base para todas as outras festas. Haviam 7 festas, haviam 7 dias de convocações. Quando nós olhamos para os anos de colheitas, haviam 7 anos, e esse 7º ano era um ano sabático. E no 49º ano, ou seja, 7 vezes 7, nós vamos ver em Levítico 25, eu chamo de o sábado dos sábados, que era o ano do jubileu. Tudo isso está previsto. Mas onde tudo começa? Num dia da semana. Todo esse calendário que estava organizado para 50 anos se fundamentava na fidelidade e confiança cotidiana e no descanso de um dia que apontava para uma vida inteira. Não adiantará grandes eventos, não adiantará celebrações. Meu irmão, você pode participar de todas as grandes conferências que estão espalhadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se o seu cotidiano não refletir a fidelidade, a obediência e a confiança no Senhor. Você pode ouvir, meu irmão, o pastor que é o grande conferencista. O que será decisivo é quando você entrar no descanso. O convite de Hebreus é descansar de suas próprias obras. Quando você olha aqui para Hebreus 4, versos número 10, e aqui eu vou para o final com vocês, note que o convite que o autor de Hebreus faz é descansar das suas próprias obras. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, você entrou? Amém? Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ele está dizendo, você precisa descansar da força do seu próprio braço. Cara, isso parece ser loucura, mas eu vou te dizer que esse ambiente é libertador. Só que não é fácil encontrar esse lugar, porque o verso número 11 diz, esforcemo-nos. Esforcemo-nos, pois que entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E ele está fazendo a referência a Massá e Meribá, a murmuração, a falta de confiança no Senhor, a rebelião contra Deus. Um povo que estava no meio do deserto dizendo, Deus nos trouxe para esse deserto para morrer.
Irmão, às vezes a gente encontra homens e mulheres que estão dentro da igreja dizendo: Deus me colocou aqui para morrer. Não entendeu o descanso do Senhor. E por isso estão ansiosos. Mas que haja em nós nessa noite, em nome de Jesus, um esforço para que não nos embaraçemos com a força do nosso próprio braço, que não nos embaracemos com a justiça própria ou com a incredulidade, mas que a nossa fé nessa noite seja acrescida em nome de Jesus. O autor de Hebreus cita Davi e ele diz: olha, eu sei que Josué fez o povo entrar na Canaã, mas hoje, se vocês estão ouvindo um convite para entrar no descanso de Deus, não endureça o coração de vocês. E aí o autor de Hebreus nos diz: se Josué tivesse de fato feito o povo entrar nesse descanso, Davi não precisava dizer isso. O que Davi estava dizendo apontava para o Senhor do sábado, que hoje está conosco aqui nessa noite. E essa é uma oportunidade para encontrarmos o hoje de Deus já chegou a nós. Se Josué tivesse feito isso, Cristo não precisaria ter vindo, porque Josué teria sido então o Messias. Mas Josué era falho, ele não era o Cordeiro perfeito. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos o sumo sacerdote dos bens já realizados, o Senhor do sábado, que nos faz entrar nesse descanso eterno, que será consumado no grande dia, mas hoje pela fé. Abra suas mãos. Hoje pela fé você já pode desfrutar desse descanso. E então nós construiremos as nossas vidas. Nós não sairemos daqui debaixo de sombras, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. E aqui nós oramos num lugar de descanso no Senhor. Nós encontramos não só o sábado, nós encontramos o Senhor do sábado, onde para nós a segunda é dia de descanso, a terça é dia de descanso. Talvez alguém entrou aqui cansado e sobrecarregado, mas nessa noite há alívio e descanso para as nossas almas. Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pelas nossas vidas. Obrigado porque aqui nós estamos no teu descanso. Senhor, pessoas que por vezes caminham agitadas, nós não fomos chamados para caminhar assim. Eu declaro em nome de Jesus, somos árvores plantadas, enraizadas, não seremos agitados pelas circunstâncias. Senhor, nós não seremos movidos apenas por grandes conferências ou grandes ajuntamentos, mas entendemos que esses grandes ajuntamentos, meu Pai, só fazem sentido porque a nossa vida inteira te pertence. Nós não nascemos para um só evento, nós nascemos para a eternidade, estar diante de Ti. Te louvamos, te exaltamos.